Prezados irmãos e irmãs, quinta-feira da 32ª semana, da 32ª semana do Tempo Comum, Palavra Certa na Hora Certa. O livro da Sabedoria, capítulo 7, de 22 ao capítulo 8, versículo 1. Quem dá a leitura. O Salmo é o 118. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. E o Santo Evangelho é segundo São Lucas 17, de 20 a 25. A constante busca da verdade a que tende o homem é o caminho que nos põe em contato com Deus. Ele é a verdade infalível, mas não insensível. Mediante os sinais naturais e sua palavra, quis pôr-se em contato com os homens, criar um relacionamento cognitivo e afetivo que nos permita receber um reflexo de sua luz perene, captar certa imagem de sua bondade. É o que está tão presente aqui no versículo 26. O autor desenvolve a personificação da sabedoria aqui nesse texto do livro, tecendo seu elogio. Descreve-a servindo-se da sucessão de 21 atributos. Está lá no versículo 22. Número simbólico que exprime a perfeição absoluta, enquanto é obtido pela multiplicação de 7, número da perfeição, por 3, número da plenitude. No Novo Testamento, alguns releram essas características atribuindo-as a Cristo. Pensemos, por exemplo, na perspicácia, Apocalipse 1,16, no poder de bem, Atos dos Apóstolos 10,38, na filantropia, Tiago 3,4. O autor evidencia a origem e a natureza divinas da sabedoria, utilizando quer a terminologia bíblica, quer a terminologia filosófica. Aqui o versículo 26. Os termos sopro, irradiação, reflexos exprimem, mesmo que com tons diferentes, acentuações, a origem e a consubstancialidade a Deus, enquanto os termos espelho e imagem indicam a identidade da natureza na distinção. E, por fim, trata-se da atividade da sabedoria, seja na formação de amigos de Deus e profetas, aqui o versículo 27, seja na criação, renovação e governo de tudo com bondade. Aqui já o início do capítulo 8, versículo 1. O espírito de sabedoria, na teologia posterior, aí vemos Isaías 11:2, informará a ação de Cristo, cujo primado na ação, Colossenses 1, de 15 a 29, será lido com as mesmas funções aqui indicadas. A nossa própria existência, por exemplo, iluminada pelo escândalo da cruz, será apontada como sabedoria de Deus, conforme São Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, o capítulo 1, versículos 24 e 30. O Santo Evangelho nos apresenta o reino de Deus entre nós e em nós. Aqui começa outro sermão aos discípulos, a propósito do juízo, chamado, porém, o dia do Filho do Homem. Aqui é o pequeno discurso escatológico do Evangelho segundo São Lucas, onde encontramos o grande discurso escatológico. Aqui é um breve, mas intenso ensinamento de Jesus, provocado por uma pergunta dos fariseus acerca do tempo em que há de vir o reino de Deus. Jesus não condescende com a miopia espiritual nem com interesses egoístas. Justamente por isso, não dá uma resposta exata. Não veio para satisfazer curiosidades, e é muito bom que saibamos disso. Jesus não veio para satisfazer curiosidades, sobretudo quando se trata de curiosidades individuais, pessoais, próprias de uma fé líquida. Começa por se exprimir de modo negativo,
para que não caiamos em ilusões, mas aprendamos a discernir situações e pessoas que possam hipnotizar a nossa atenção ou desviar a nossa fé. Como verdadeiro mestre, Jesus alerta-nos para possíveis desvios e indica o caminho que devemos seguir. O reino de Deus é o céu, é a vida depois da morte, é o paraíso reconstruído aqui na terra, é um país governado por pessoas honestas e justas. Podemos fazer tantas perguntas. O reino está no meio de vós ou dentro de vós? Então, o reino de Deus está dentro de nós e acontecendo onde nós estamos. O reino de Deus está dentro de nós e acontecendo onde nós estamos. Hoje, 11 de novembro, fazemos memória de São Martinho de Tours. Viveu de 317 a 397. São Martinho de Tours, batizado, logo abandonou a milícia, pois este tinha se tornado soldado muito jovem, e foi para a Gália, ele que era da Hungria, e lá tornou-se discípulo de Santo Hilário de Poitiers. Fundou o mosteiro de Marmoutier, no qual preparava os jovens para o sacerdote, e deu àquele país muitos bispos. Depois ele peregrinava de aldeia em aldeia, desenvolvendo eficiente apostolado entre pastores e camponeses, criando paróquias rurais. Foi um dos primeiros santos não mártires a ser honrado na liturgia. A maior característica de São Martinho era a caridade. É apresentado dando metade do seu manto a um pobre. Foi este grande ato de caridade que ele ganhou o coração de Nosso Senhor e que lhe preparou todas as suas graças. Foi um apóstolo infalível. Percorreu a Gália, convertendo os pagãos pelas suas pregações e pelos seus milagres. Destruía os templos e mandava construir igrejas para os substituir. Na sua bondade solicitava junto dos príncipes, em Tréveres, o perdão dos criminosos, a liberdade dos cativos, o regresso dos exilados ou o alívio dos pobres e dos infelizes. Sabia persuadir o imperador de que todas estas obras serviam para a sua glória. Ao cair doente, está pronto para retardar a alegria da sua recompensa, se Nosso Senhor ainda o quiser utilizar na terra. Quando os seus discípulos em lágrimas lhe suplicam que os não deixe, dirige então a Nosso Senhor a oração tão conhecida: Senhor, se sou ainda necessário ao vosso povo, não me recuso a trabalhar. Seja feita a vossa vontade. Este era o segredo dos seus sucessos apostólicos e dos seus progressos incessantes na virtude. A conformidade à vontade divina em todas as coisas. São Martinho de Tours, rogue a Deus por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.